Documentos ligados à cúpula da Congregação Cristã no Brasil e à Igreja Presbiteriana do Nordeste, com teor preconceituoso, estão circulando nas redes sociais após a indignação de grupos progressistas contrários ao posicionamento das direções. Segundo o professor de Direito ouvido pela reportagem, o conteúdo é inconstitucional e ilícito. Confira com as informações de Camilo Mota. Um documento com teor homofóbico redigido pela cúpula de anciãos da Congregação Cristã no Brasil está circulando nas redes sociais pedindo para que os fiéis não votem em candidatos que abraçam causas LGBTQIA+, além de solicitar sanções a membros que se declaram simpatizantes ao tema. Cristãos progressistas denunciam os textos que orientam politicamente os fiéis, mas, mais do que isso, possuem posicionamento preconceituoso. Um dos documentos publicados no dia 11 de agosto no site da Congregação Cristã no Brasil convoca aos fiéis, abre aspas, devemos votar em candidatos políticos cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos ou proponham desconstrução das famílias no modelo instruído na palavra de Deus, isto é, casamento entre homem e mulher, fecha aspas. Uma carta do sino do reverendo Manuel Machado, de agosto do ano passado, encaminhada à Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana no Brasil, solicitou propostas para que a Assembleia não aceitasse nenhum documento que se posicionasse em defesa das relações homoafetivas e da identidade de gênero, nem recebesse como membros pessoas simpatizantes da causa LGBTQIAP+. Outra solicitação pedia que professores contratados pela Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB fossem sabatinados e proibidos de se posicionarem em defesa do tema. Os pedidos foram rejeitados na Assembleia Geral. Para a jornalista Nilza Valéria, coordenadora da Frente Evangélicos pelo Estado de Direito, os documentos mostram um equívoco no campo religioso. Não é o movimento LGBTQI que vai pautar a igreja. A igreja é pautada pelos seus próprios princípios. Ela é pautada pelas suas próprias regras. Dito isso, a carta ela se torna complicada quando ela fere o direito da comunidade, não o direito de ser membro da igreja. Se ela ofende a comunidade, eu aí vejo o problema. O que eu vejo é uma instrumentalização política do que deveria ser essencialmente religioso. Essa chave, ela é perigosa e que a gente tem que comunicar com muita clareza para que nós, do campo popular, não percamos mais votos agora. Eu faço uma distinção muito grande entre o que é a regra da igreja e qual é a regra dentro do jogo democrático, eu respeitar todas as expressões de fé, de vida, de escolha de vida, de consciência, não é da religiosidade de ninguém. É um Estado que protege o direito de culto de todas as religiões. Esse é essencialmente um Estado laico. As cartas foram redigidas pela cúpula de anciãos da CCB, a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. O conteúdo interno foi obtido por membros que não comungam com o posicionamento das direções nacionais das igrejas. Para o professor Pedro Serrano, doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, a liberdade religiosa não permite discursos opressores e de exclusão. A liberdade religiosa e a liberdade de expressão não podem acolher, no plano público, fora agressões ao direito de livre expressão afetiva e de pensamento das pessoas. Portanto, é absolutamente inconstitucional e ilícito a igreja propor demissão de professores por essa razão. Seriam demissões ilegais, revelam uma prática de homofobia inaceitável, segundo o Supremo, inclusive face à nossa lei penal. O professor ainda acrescenta que a participação religiosa no debate político numa democracia, os direitos das minorias precisam ser respeitados. Não há direito que não seja universal, senão é privilégio. Você querer utilizar de um direito seu de liberdade religiosa ou de liberdade de expressão de pensamento para produzir um discurso opressor sobre o direito de livre expressão afetiva ou de pensamento do outro, não é permitido, porque o meu direito vai até onde começa o direito do outro.
discurso que performa violências. E é o que a gente vê nesses dois comunicados. Então, para mim, são comunicados inconstitucionais, ilícitos. Mas eu queria dizer isso: é possível as tradições religiosas participarem do debate político? É, se eles observarem minimamente os direitos de minoria. Enquanto isso, membros contrários ao posicionamento das direções e que pedem uma resposta a esses conteúdos homofóbicos confirmam que estão sendo ameaçados e perseguidos. As mulheres presbiterianas do Brasil lançaram uma carta às irmãs, irmãos, pastores e presbíteros da IPIB pedindo apoio para se manifestarem em defesa da participação feminina, que é a maioria na igreja. A carta é contrária às resoluções com, abre aspas, interpretações machistas sobre aspectos teológicos absolutos e universais, fecha aspas, que visam diminuir a ação das mulheres dentro das igrejas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.